Bem-vindos à nossa matéria de Amartiologia. E nessa primeira aula, nós iremos abordar os conceitos geral de Amartiologia. O ensino bíblico a respeito do pecado apresenta nitidamente dupla face: a depravação abissal da humanidade e a sobrepujante glória de Deus. Se por um lado temos a depravação da humanidade, por outro lado temos a glória de Deus. A sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é um inimigo que seduz. Já por dentro, compele-nos ao mal, ou seja, nos incentiva, nos induz ao mal. Como parte de nossa natureza caída, que é a herança de Adão. Nesta vida, o pecado é intimamente conhecido, ainda que permaneça estranho e misterioso. O pecado promete a liberdade, mas nos escraviza, produzindo desejos que não podem ser satisfeitos. Por quê? Porque o pecado, ele é algo que, como uma sede que não se sacia pela depravação, pelas coisas que é contra Deus. Ou seja, o desejo do pecado, ele não se sacia, porque é insaciável. É como uma pessoa que come, mas a fome dela não passa. Assim é o pecado nas nossas vidas. Quanto mais nos debatemos para escapar do seu domínio, tanto mais inextricavelmente nos enlaça. Compreender o pecado nos ajuda a conhecer Deus. Porém, o pecado distorce até mesmo o nosso conhecimento do próprio eu. Mas se a luz da iluminação divina consegue penetrar essas trevas, e não somente as trevas, mas também a própria luz, então poderão ser melhor analisadas. Percebe-se a importância prática do estudo do pecado na sua gravidade. O pecado é contra Deus, afeta a totalidade da criação. Nós vemos isso em Gênesis, quando Adão peca, trouxe várias consequências, não só para o ser humano, mas para os animais e para a própria terra. Então afeta a totalidade da criação, inclusive a humanidade. Até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. Assim como a Bíblia fala aqui na Epístola de Tiago, que a língua é um pequeno membro do corpo, mas tem o poder de lançar toda a alma no inferno. Ou seja, por menor que seja o pecado, no nosso ponto de vista, lembrando que o pecado, ele não há pecado, pecadinho nem pecadão. Todo pecado tem o mesmo peso para Deus. A única diferença é que tem pecados que cometemos contra o nosso próximo, tem pecados que cometemos contra Deus. Então, e tem pecado que cometemos também contra a nossa própria vida, contra nós mesmos. E, por exemplo, a mentira, muitos acham que a mentira é algo pequeno, mas a mentira é um pecado como qualquer outro. Pode sim levar uma pessoa ao inferno. Porque a Bíblia fala também que o diabo é o pai da mentira. Então, todo que peca tem por pai o diabo. E a Bíblia fala também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a verdade está em nós, nós não devemos mentir. E a Bíblia também fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se a pessoa ela fala mentira, pronuncia mentira, ela está com seu coração cheio de mentira. Então a verdade não há nele, não há nessa pessoa. Então Cristo não está nessa pessoa. Essa pessoa está distante de Deus. Então, o pecado, ele, até mesmo o menor dos pecados, do ponto de vista humano, né? Lembrando que aos olhos de Deus todo pecado tem o mesmo peso, mas até mesmo o menor dos pecados pode provocar o juízo eterno. E o remédio para o pecado é nada mais que a morte de Cristo na cruz. Os resultados do pecado abrangem todo o terror do sofrimento e da morte. Finalmente, as trevas do pecado demonstram, num contraste nítido e terrível, a glória de Deus.
A importância prática do estudo da natureza do pecado também pode ser percebida no seu relacionamento com outras doutrinas. O pecado distorce todos os conhecimentos e lança dúvidas sobre eles. Ao defendermos a fé cristã, defrontamos com um dilema ético. Como pode existir o mal no mundo governado por um Deus onipotente e inteiramente bom? Uma pergunta. O estudo da natureza divina deve considerar o controle providencial de Deus sobre um mundo amaldiçoado pelo pecado. Então, o estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom. Então, Deus criou o universo bom. Deus criou o homem bom. O homem se corrompeu e o pecado do homem trouxe várias consequências para o mundo em que o ser humano está inserido. Mas que agora geme, ou seja, o estudo do universo deve descrevê-lo como tendo sido criado bom, mas que agora geme, ansiado pela redenção. Que redenção é essa? A redenção de Cristo. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, que esse homem é Adão, por outro homem vem a salvação, que é o Deus que se fez carne, o Deus encarnado, que é Cristo, que traz a redenção para a raça humana. Então, lembrando que a armatiologia vem da junção de duas palavras, armatio, que é pecado, e logia, que é estudo. Então, a armatiologia significa o estudo do pecado, sobre o pecado. Então, o estudo da humanidade deve considerar a natureza humana, que se tornou grotescamente desumana e desnaturada. A doutrina de Cristo depara-se com a pergunta de como a natureza plenamente humana do Filho de Deus, nascido de uma virgem, pode ser totalmente impecável. O estudo da salvação deve declarar não somente para qual destino a humanidade é salva, mas também de qual destino foi resgatada. Então, por que o ser humano ele é resgatado? Ele é resgatado para se aproximar de Deus, para ter uma interação com Deus. De qual destino a humanidade estava destinada? Era o castigo eterno. Então, isso é o que nós estudamos na matéria de armatiologia, que ela está junto com outras matérias, por exemplo, a antropologia bíblica, que vai estudar a natureza humana, a soteriologia, que é a matéria que vai estudar a salvação humana. Então, essa matéria, a armatiologia, ela é uma matéria que deve ser estudada separada, mas, porém, ela é em conjunto com outras matérias que da chamada teologia sistemática, que é essas matérias que eu acabei de mencionar, que faz parte. Por exemplo, a martiologia, a doutrina do pecado, antropologia bíblica, que é o estudo da natureza humana, e soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, nós temos várias doutrinas, várias matérias da teologia sistemática, e essas três é como se fosse um conjunto, né, que vai mostrar, vai estudar detalhadamente, separadamente esses temas. Então, aqui, o estudo da salvação deve declarar não somente para qual destino a humanidade é salva, mas também de qual destino foi resgatada, foi o que eu acabei de comentar. A doutrina do Espírito Santo deve considerar a convicção e a santificação, levando em conta a carne pecaminosa. A doutrina eclesiástica, que é uma matéria que nós vemos que é a eclesiologia, que é o estudo da formação da igreja, dos ritos, das ordenanças bíblicas, também é uma matéria que compõe a teologia sistemática, assim como a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, a cristologia, que vai estudar Cristo, e a teologia própria, que vai estudar Deus. Então, a doutrina eclesiástica deve adaptar seu ministério a essa humanidade distorcida pelo pecado, dentro e fora da igreja. Então, aqui é referência à matéria de eclesiologia.
O estudo dos tempos do fim precisa descrever e também defender o juízo divino contra os pecadores, ao mesmo tempo em que aponta o fim do pecado. Finalmente, cabe à teologia praticar, evangelizar, aconselhar, educar, governar a igreja, influir na sociedade e encorajar a santidade a despeito do pecado. Então aqui nós também vimos que o estudo dos tempos do fim, que é a matéria escatologia, que vai estudar os últimos eventos, né? Mais especificamente o livro do Apocalipse. Então aqui é nessa aula nós já temos um bom conceito, né, do que nós iremos abordar nessa matéria. O estudo do pecado, entretanto, apresenta muitas dificuldades. É revoltante, pois focaliza a fealdade grosseira do pecado generalizado e flagrante e o logro sutil do secreto e pessoal. A sociedade pós-cristã de hoje reduz o pecado a sentimentos ou atos, desconhecendo ou rejeitando totalmente o mal. Então, o pecado não é somente aquilo que eu sentimentos, aquilo que eu desejo, mas e não somente também o ato em si. Se nós formos observar durante a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando Deus ele vai falar com Caim, ele fala: o pecado jaz à porta, basta você dominá-lo, você controlar. Então, nós vemos que é como se fosse um animal que está do lado de fora. Porém, se nós observarmos o que Jesus fala, ele fala que o pecado não é somente aquilo que eu faço, que eu concluo, mas também aquilo que eu imagino. Então, apenas o fato de eu desejar cometer o pecado, planejar o pecado, eu já cometi pecado. Então, continuando aqui, a sociedade pós-cristã, eu já li, mas insidiosamente o estudo do pecado é frustrado pelo próprio mal, uma vez que este é irracional por natureza. O número de conceitos extra-bíblicos é imenso. A despeito de não serem bíblicos, estudá-los é importante, porque nos permite, primeiro, pensar mais clara e biblicamente a respeito do cristianismo. 2. Defender melhor a fé e elaborar uma crítica mais correta dos outros sistemas. 3. Avaliar mais criticamente as novidades em psicoterapias, programas políticos, abordagens educacionais e assim por diante. 4. Ministrar de um modo mais eficaz aos crentes e não crentes que mantêm essas e outras ideias antibíblicas. Muitas teorias, tomando como ponto de partida o existencialismo de Soren Kierkegaard, que era um filósofo, argumentam que os seres humanos enfrentam um dilema quando suas limitadas capacidades são inadequadas para satisfazer as possibilidades e escolhas virtualmente limitadas de suas percepções e imaginações. Tal situação produz tensão, ansiedade. O pecado é a tentativa fútil de se resolver a tensão através de meios inapropriados, ao invés de aceitá-la de modo pessimista ou no modo cristão de pensar, voltar-se para Deus. Num desdobramento mais radical, argumenta-se que a existência individual é um estado pecaminoso, porque as pessoas estão alienadas na base da realidade, frequentemente definida como Deus, com D minúsculo. E uma das outras, mutuamente, esse tema já aparece em forma primitiva como o filósofo judaico Filo. Atualmente expressam-no teólogos liberais como Paul Tillich. Muitas das religiões orientais é o pensamento da nova era. Então, nós
observamos que existem diversos conceitos do pecado, diversos religiões e também no conceito de alguns filósofos, né? Por exemplo, aqui, algumas religiões orientais também têm um conceito diferente do pecado. Alguns acreditam que o pecado e o mal sejam reais. Algumas pessoas, né? Algumas crenças, que o conceito de pecado, o pecado realmente não existe, apenas um conceito, né? Porém, meras ilusões que podem ser vencidas pela percepção correta. Já a ciência cristã, o hinduísmo, o budismo, o pensamento positivo de alguns tipos de cristianismo popular, boa parte da psicologia e aspectos do movimento da nova era ressoam essa teoria. O pecado também tem sido interpretado em termos dos restos não envolvidos de características animais primevas, como a agressão. Os defensores dessa ideia dizem que a história do Éden é realmente um mito a respeito do desenvolvimento da consciência moral e não uma queda. A teologia da libertação, nós temos que ficar atentos com essa teologia, entende que o pecado é a opressão de um grupo da sociedade por outro. Então, como eu disse, existem várias teologias, até no meio cristão, existem algumas teologias que vai distorcer o conceito bíblico real, aquilo que Deus deixou para a humanidade. Então temos que tomar cuidado com algumas teologias, né, que meio que distorce o conceito bíblico do pecado. E isso acaba induzindo as pessoas ao erro. Por exemplo, a teologia da libertação. Os teólogos da libertação frequentemente combinam as teorias econômicas de Karl Marx, que é um sociólogo que não tem nada a ver com o cristianismo, que falam da luta entre as classes, em que o proletariado acabará vencendo a burguesia com temas bíblicos, tais como a vitória de Israel contra a escravidão. Então eles usam essa comparação, né, baseada nas teorias de Karl Marx. Então temos que tomar cuidado com essa teologia da libertação. E também identificam os oprimidos pelo emprego de termos econômicos, raciais, de distinção entre sexos e outros. O pecado é eliminado pela remoção das condições sociais que provocam a opressão. Os extremistas propõem a derrubada violenta dos opressores irremediáveis, ao passo que os moderados enfatizam a mudança através da ação social e da educação. Entre os mais antigos conceitos de pecado está o dualismo, uma outra crença, né? Uma outra teoria. A crença de que há uma luta entre forças pré-existentes iguais. Isso está errado. Virtual ou realmente. Os deuses com D minúsculo do bem e do mal. As duas forças cósmicas com sua luta são a causa da pecaminosidade da esfera temporal. Muitas vezes a matéria má, especialmente a carne, ou contém o realmente é pecado, que deve ser conquistado. Essa ideia aparece nas religiões do Oriente Próximo Antigo, como o gnosticismo, o maniqueísmo e o zoroastrismo. Em muitas versões do hinduísmo e do budismo, bem como na sua descendente, a nova era. O mal é reduzido a uma necessidade amoral. Na matéria de ética, nós iremos abordar o que é moral, amoral, imoral, né? Então, mas eu vou dar uma prévia aqui do que é amoral, né? Segundo a ética, né, o estudo da ética, tanto a ética comum, né, lá dos filósofos, e também como introdução à ética cristã, nós vemos que o conceito de ética, nós temos o que é moral, aquilo que é
que é moral é aquilo que é comum, aquilo que é normal, aquilo que deve ser feito. Já aquilo que é imoral é aquilo que tem um peso negativo para a sociedade. E aquilo que é moral tem um peso positivo, que deve ser feito, deve ser cumprido. E aquilo que é amoral não tem peso nenhum. Ou seja, não é ruim e nem bom. Então, e é isso aqui que eles estão, o que eles acreditam, né? Por exemplo, algumas religiões do Oriente Próximo, do gnosticismo, maniqueísmo, zoroastrismo, hinduísmo, budismo, a nova era. O mal é reduzido a uma necessidade amoral, ou seja, não tem peso ruim e nem bom. A teologia moderna vê Deus como finito, ou até mesmo em evolução moral. E o mundo sofrerá males enquanto o lado escuro da natureza divina não for controlado. Ideia típica da mistura que a teologia do processo faz com a física e o misticismo oriental. Grande parte do pensamento popular, o cristianismo desinformado, o islamismo e muitos sistemas moralistas sustentam que o pecado consiste somente em ações deliberadas. Pessoas moralmente livres simplesmente fazem escolhas livres. Não existe a natureza pecaminosa, apenas eventos reais do pecado. A salvação é simplesmente comportar-se melhor e praticar o bem. O ateísmo sustenta que o mal é meramente uma probabilidade de um cosmos sem Deus. O pecado é rejeitado, a ética é apenas questão de preferência e a salvação mera autopromoção humanística. Embora muitas dessas teorias pareçam conter algum discernimento, nenhuma delas aceita a Bíblia como revelação plenamente inspirada. As Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal, que se originou na queda de Satanás, um ser pessoal, maligno e ativo, e que através da queda de Adão propagou-se entre a humanidade que fora criada boa por um Deus totalmente bom. Então aqui finalizando nossa primeira aula, o que nós vimos nessa aula alguns conceitos, né, secular a respeito do pecado, algumas visões de outras religiões acerca do pecado, né, como algumas religiões acreditam que o pecado é amoral, ou seja, não tem peso ruim nem bom, ou seja, não prejudica o homem, mas nós vimos aqui que esses conceitos que nós apresentamos nessa primeira aula, conceitos que não consideram a Bíblia como revelação. Então, nós vimos que nas próximas aulas nós iremos ver o conceito real que a Bíblia nos apresenta, nos revela a respeito do pecado, que o pecado teve origem com Satanás, que por esse ser que é maligno e ativo, ele ainda atua, originou o pecado, e esse pecado foi introduzido à raça humana por Adão, que pecou, né, e acabou corrompendo a natureza humana, e propagou-se entre a humanidade. E lembrando que a criação foi criada boa por um Deus totalmente bom. Então aqui finalizamos a nossa primeira aula, a matéria de amartiologia, e até a próxima aula.